Olá amigos, tudo bom? Bem pessoal, tem um texto na Bíblia que Paulo ele fala acerca da palavra de Deus, que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é apta para o uso de diversas formas. Não é bem esses termos que ele usa, mas mais ou menos isso é o que ele quer transmitir. Ou seja, Paulo ele é claro em afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós pararmos um pouco para pensar nesse texto, nós vamos chegar à conclusão de que Paulo fazia menção ao Antigo Testamento, ao que nós temos hoje como Antigo Testamento, ou seja, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais os livros proféticos, os livros históricos, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Antigamente não era dessa forma também, não era caracterizado dessa forma ou separado dessa forma. Mas Paulo fazia menção a esses livros. Sendo assim, o Novo Testamento, que nós conhecemos como Novo Testamento hoje, ele não fazia parte dessa menção de Paulo. Muito embora alguns opositores peguem um outro texto, que é de Pedro, que Pedro fala ali que os escritos de Paulo são difíceis de compreender, blá blá blá, tal. Então eles atribuem essa fala de Pedro, como se Pedro separasse os próprios escritos de Paulo como inspirados, como palavra de Deus. Mais à frente, nós vamos ver no decorrer da história a posição dos concílios em relação a isso. Ali se reuniam pessoas, vamos dizer, mestres, os conhecedores dos escritos, das escrituras, tanto do Antigo, e como aqueles livros recentes que surgiram. Então eles começaram a pensar quais seriam esses livros, quais poderiam assim ser considerados também livros inspirados por Deus. Então eles fizeram ali a separação. Isso depois de Constantino, muitos advogam ser assim. Então aqueles teóricos de conspiração, aquelas pessoas que discordam totalmente do uso prático do Novo Testamento. Eles falam que foram livros que foram compilados pela Igreja Católica. O Novo Testamento, como nós temos hoje, foi todo modificado, foi utilizado de uma forma tendenciosa pela Igreja emergente, que era a Igreja de Constantino, blá blá blá. Por essas e outras, eu resolvi fazer uma pergunta ao programa Crescendo na Fé. Será que nós podemos entender dessa forma mesmo? Será que nós podemos entender que os livros que nós conhecemos hoje como Novo Testamento foram formatados pela Igreja Católica? Ou muito antes disso, já havia alguma forma de nós entendermos que tais livros eram ou não inspirados por Deus? E por que será que livros que são considerados inspirados por Deus geram tanta polêmica, tanta confusão concernente a algumas doutrinas, a alguns dogmas, como por exemplo a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Cristo, ou mesmo outras doutrinas aí que nós vemos as pessoas com uma dificuldade de chegar a uma conclusão, entendimento comum, e acabam assim criando suas próprias igrejas, saindo uma de dentro da outra, e aí está essa confusão que nós temos hoje. Pois bem, pessoal, eu fiz uma pergunta ao programa Crescendo na Fé, após alguns meses aí sem fazer perguntas, eu consegui fazer essa pergunta, e espero que vocês ouçam e tirem suas próprias conclusões, tá ok? Claro, não se esqueçam de dar aquele joinha no vídeo, aquele joinha, e compartilhar entre seus amigos nas redes sociais, tá bom? Então, aqui me despeço, fiquem com a resposta e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tem aqui mais uma pergunta, agora, dessa vez via e-mail. É o Fábio Lima. Gostaria de saber se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela não é mais clara?
pois vemos por aí cada dia surgir mais e mais denominações. Cada uma tem suas divergências, seja doutrinária ou até dogmática, como por exemplo questões sobre a natureza de Deus, trindade, divindade de Cristo e tal. Será que podemos afirmar que os concílios que balizaram os livros que deveriam entrar ou não no cânon eram formados por pessoas inspiradas por Deus? Qual a opinião de vocês? Vamos lá, Paulo. Então vamos lá, um abraço para o Fábio. A questão, há algum tempo atrás, uma pessoa estava dando palestra numa igreja, né? Uma pessoa me perguntou, pastor, por que não escreveram, né? Por que a Bíblia não foi escrita numa linguagem mais simples? E aí eu perguntei para ele, mas para que linguagem mais simples do que foi escrita a Bíblia? Ele disse, não, porque é difícil, né? Hoje nós não conhecemos hebraico, grego, a gente tem que estudar aramaico e tal. Eu disse, irmão, mas o problema é que nós estamos 2000 anos depois em outra cultura. Mas Deus escreveu primariamente para um povo, César. Qual língua ele ia usar? A língua daquele povo. Ele usou a língua hebraica, né? E depois a língua, para que a língua mais universal na época do primeiro século do que o grego? Foi a língua que ele usou. Então o problema não é, Deus não usou nenhuma língua complexa, Deus não usou nenhuma língua dos anjos, Deus não usou nada que veio lá de outro planeta. Ele usou o que estava aqui. Agora, é verdade, Fábio, até em virtude do distanciamento que se tem, e se você fizer um estudo sobre isso, você vai perceber que a grande maioria das heresias, as grandes heresias, o distanciamento vai ser maior à medida que essa igreja cresce e se distancia dessa cultura, né, do conhecimento do texto. Uma cultura mais aproximada do conhecimento do texto. Porque aí vai depender muito. Por exemplo, um judeu, quando ele lê um texto, um judeu do primeiro século, muito o que ele lesse no Evangelho ali, ele compreenderia de primeira mão. Ele não teria essa dificuldade toda que nós temos há 2000 anos depois de interpretar, de compreender, de entender sentido de palavras, de rituais e tal, porque ele já estava inserido dentro daquela cultura. Então isso era muito mais fácil a transição para ele. Para nós não. Agora, sobre os concílios, né, que vão determinar a Bíblia como palavra de Deus, antes de qualquer outro tipo de concílio que determinasse os livros, né, eu te dou um conselho, Fábio, para estudar essa questão, é uma questão muito ampla. Por quê? Porque o cristianismo só passou a ser permitido dentro do Império Romano por volta do ano 313. Então, muitas igrejas viveram o tempo todo na clandestinidade. E essas igrejas se espalharam no Ocidente e no Oriente dentro da clandestinidade. Então, nesse período de igreja clandestina, quando muitos livros eram escritos, César, e algumas igrejas nem chegaram a receber esses livros. Muitas igrejas ouviam falar que tinha aquele escrito. Então, depois, quando a igreja, uma vez, está pacificada dentro do Império Romano, eles tentam juntar tudo isso. Vai haver esses conflitos. Olha, esse livro aqui, qual é a tradição que trouxe esse livro? Onde esse livro foi escrito? Agora, aquelas fontes primárias, por exemplo, você pega lá o fragmento moratório, e o fragmento moratório, Fábio, ele já é do 2º século. Ele já traz 24 dos 27 livros do nosso Novo Testamento. Porque os 39 do Antigo não era mais questionado pelos cristãos. Mas 24 dos 27 nós temos no fragmento moratório. Então já é uma prova, e o fragmento moratório anterior à lista de livros que vai sair na época de Constantino Grande, tá certo? Então vai haver mais essa dificuldade a partir daí.